Bom dia, seja bem-vindo a mais uma Comissão Executiva. Na semana em que a Grécia conseguiu alguma estabilidade política e Espanha formalizou o pedido de resgate à banca, a Europa não sente total segurança no euro e a saída da Grécia ainda não está posta de lado. O novo governo grego quer mais 2 anos para cumprir as metas acordadas com a Troika e o governo espanhol tenta ganhar tempo para negociar o resgate à banca. Estes serão os temas de hoje no Comissão Executiva, que conta, como é habitual, à sexta-feira, com Mariana Abrantes de Sousa, João Trigo da Rosa e Tafik Kibi. Muito bom dia a todos. Comecemos então pelas senhoras. O que é que significam estas boas notícias por parte da Grécia, nomeadamente aqui com a formação do governo que tivemos no último fim de semana? O que é que isto pode significar para a Europa? É essencial ter um governo porque, de facto, sobre as incertezas económicas, acrescentar também as incertezas políticas tornam a situação quase desgovernável. E a Grécia é evidente que a Grécia sofre daquele problema tradicional que nós sabemos que em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Mas também tem um problema adicional que eu, por acaso, acho curioso, é que eu acho que, ao contrário de Portugal, eles ainda não assumiram o seu problema, ainda não se apropriaram do problema. E então consideram-se, eu tenho ouvido dizer que se consideram um país ocupado, que se consideram que não depende deles. Isso é uma atitude complicada, porque isso complica o problema. Eu, se tenho um problema e não assumo que eu tenho que liderar e resolver o problema. Isso, talvez eu precise de ajuda, claro. mas o problema é meu para resolver. Eu acho que isso é um problema muito grave. Eu acho que talvez esteja aí onde Portugal, apesar de tudo, nós assumimos que o problema era nosso e vamos resolver e, mal ou bem, estamos a tentar fazê-lo. E um partido de União Nacional torna-se importante nesta fase porque a partidarização de problemas tão graves como estes não leva a lado nenhum. Porque isto não é um problema... Aliás, até porque nós temos situações em que o problema é acumulado de partidos de vários governos, ou de governos de vários partidos, digamos. E, portanto, não é aquele governo ou aquele governo que é responsável de uma crise desta dimensão. João Trigo da Rosa, pergunto-lhe, a Troika deverá desbloquear, entretanto, a última parte da tranche do empréstimo à Grécia, a parte que ficou retida em maio. Ainda assim, todos os membros do Executivo grego consideram que deve ser renegociado este acordo de assistência financeira. Será que a Grécia está em condições de renegociar este acordo ou não? Eu julgo que, na verdade, faz algum sentido esse pedido, porque tivemos aqui um hiato de tempo que correspondeu a este período eleitoral, aliás, com 2 eleições seguidas, que acabou por termos um governo de gestão interina que não conseguiu tomar nenhuma das medidas que eram necessárias à reestruturação da economia grega. E a economia grega tem muito trabalho a fazer. Fazendo a comparação com Portugal, Portugal já está a fazer esse trabalho há mais de um ano e estamos a falar de reestruturar o mercado laboral, reestruturar o governo e a despesa pública, a própria banca se calhar precisa de alguma recapitalização, portanto há uma série de medidas que os gregos até agora não fizeram. Portanto, acho que é muito difícil pensar que a Grécia consegue libertar-se desta ajuda no final de 2014, que é o que está previsto neste memorando. Portanto, faz sentido, ainda que se calhar não é muito justo para quem está a cumprir, como é o caso de Portugal, mas acho que aí a Europa vai ter que ser mais flexível e aceitar que os gregos, face ao resultado eleitoral do fim de semana passado, vão ter também assumir a sua responsabilidade. E aí também é importante que haja, como dizia a Mariana, que haja uma atitude diferente dos gregos. Não é só a liderança política. A liderança política é importante e agora está mais clarificado o tipo de liderança política. É a própria população
que tem que acreditar que tem que mudar de vida, porque se a população não acreditar, não há políticos que os salvem. Não é? Taufik Rekibi, estes 2 anos que a Grécia pede a mais são justos? Serão justos, por exemplo, para Portugal e para a Irlanda? A Irlanda já não se mostrou muito satisfeita ali com o pedido de empréstimo à banca espanhola. Pode colocar em causa também o pedido de empréstimo a estes dois países? Eu acho que estes pedidos deste tipo, quer da Grécia, quer de outros países, representam uma fuga para a frente, porque, na verdade, nós estamos a individualizar e a isolar os casos. Portanto, é o caso português, o caso grego, o caso da banca espanhola, enquanto que o coquetel é explosivo e muito mais abrangente. Eu acho que não faz mal nenhuma relembrar sempre os ingredientes deste coquetel. É que, por um lado, temos uma recessão que é mais ou menos generalizada na Europa e prevê-se que o resgate eventual de Itália e da própria Espanha possa representar mais de 700 mil milhões de euros, que é um montante gigantesco. Por outro lado, a própria Alemanha já está a dar sinais de cansaço. Recentemente foi publicado o índice PMI, que avalia as intenções de aprovisionamento das unidades produtivas alemãs. Este índice está ao nível mais baixo desde 2009. Por outro lado, se olhamos para a economia internacional com a qual interagimos neste ambiente global, temos uma quebra significativa no crescimento dos Estados Unidos, uma incapacidade dos Estados Unidos de reatar com a criação dos empregos. Por outro lado, temos uma China que tem a sua produção industrial em baixa, tem o yuan subavaliado, tem uma perspectiva também de uma bolha imobiliária. A própria Índia, neste momento, corre o risco de ser atirada para o lixo devido ao seu rating. Quando olhamos para o preço do petróleo, não consegue baixar. Quando olhamos para o ouro, continua a valorizar em relação ao dólar. Quando olhamos para os problemas políticos que existem no mundo, dentro da Europa, já neste momento, o confronto Alemanha e França é mais que visível, mas, por outro lado, se olhamos para o problema sírio, é apenas a fase visível daquilo que está a jogar no Médio Oriente, nomeadamente com a ameaça nuclear iraniana, e se por alguma razão um conflito bélico ali rebentar, evidentemente toda a gente facilmente pode adivinhar o que vai acontecer ao preço do barril de petróleo. Portanto, este é um conjunto de ingredientes que fazem com que tudo o que estamos a fazer neste momento em termos de decisões, e volto à sua pergunta, dar mais 2 anos à Grécia, dar mais 1 ano a Portugal, tentar injetar dinheiro aqui e acolá, e são apenas analgésicos, não há decisões estruturais que estão a ser tomadas para resolver o problema de raiz. Portanto, Mas essas decisões estruturais deveriam ser tomadas na Europa como um todo, não é? Na Europa como um todo. Portanto, o Banco Central Europeu, uma vez por todas, tem que tomar o seu lugar e procurar gerir politicamente a União Europeia como um todo. É fundamental que a própria criação da moeda, porque no fundo os americanos e os ingleses neste momento estão a resolver os seus problemas com a criação da moeda, que o próprio Banco Central Europeu toma uma decisão sobre este aspecto. É preciso que o sistema fiscal a nível da União Europeia seja harmonizado. Enfim, há um conjunto de medidas que vão ter que ser tomadas para permitir o regresso da confiança, para travar a fuga dos capitais, para eventualmente tornar o espaço europeu muito mais convidativo e muito mais atrativo. E só desta forma criamos ou iremos criar condições para a competitividade poder voltar, porque depois isto é um trabalho de longo prazo, porque não é de um dia para o outro que nós vamos reforçar e voltar à competitividade, que era a competitividade da Europa na década dos anos 70 e 80. Portanto, é um trabalho de fundo e que precisa de decisões estruturais a montante, que se não forem tomadas, então vamos ser obrigados um dia a tomá-las de uma forma individual. Isto quer dizer, acabou a União Europeia, cada um vai ter que baixar os seus custos de produção, emitindo moeda, voltando à inflação e passar para o mercado, para o poder de compra dos cidadãos, o custo da dívida que estamos neste momento a pagar todos. E se a Alemanha não perceber isso, se as grandes locomotivas da União Europeia não perceberem isso, eu acho que a perspectiva não é muito risonha.
Mariana, este é de facto um assunto que tem sido tratado um bocadinho aqui com pinças, não é? Porque é um assunto delicado para a Europa, é um assunto também delicado nas relações que a Europa tem com o resto do mundo, não é? Eu sei que a Mariana trouxe aqui alguns dados interessantes para acrescentar à nossa conversa, que refletem um bocadinho isto, não é? Sim. Uma das coisas que eu acho que é importante distinguir é a natureza da crise. Nós ouvimos falar muito que é a crise da moeda única, a crise do euro, mas isto é sobretudo uma crise de excesso de endividamento. Nós tivemos uma grande bolha de crédito a nível mundial, que não é novidade, e há bolhas de crédito, tem havido bolhas de crédito na história repetidamente. Esta última bolha de crédito foi muito grande, com a subida enorme até 2007, 2008, de todo tipo de crédito, a habitação em Portugal, as PPPs em todo lado, a habitação nos Estados Unidos, em diversos outros países, e também a crédito soberano, só que teve um componente adicional que foi a generalização dos credit default swaps. Já antes havia algumas garantias cruzadas, em que um banco dava o crédito e tinha uma garantia, mas contra uma garantia de terceiros. Mas com os credit default swaps, isso aumentou de uma forma, multiplicou-se e tornou-se muitíssimo pouco transparente. Por exemplo, os números que eu lhe estava a falar há pouco é que nós sabíamos que os nossos principais credores para Portugal, no final de 2010, mais ou menos quando isto rebentou, eram a Espanha, evidentemente, 84, eu tenho aqui os números em dólares, eram 84 mil milhões de dólares, e que depois tínhamos a Alemanha, os bancos alemães com 36 mil milhões, a França com 26 mil milhões, o Reino Unido com 24 mil milhões e os bancos americanos apenas com 4... Só para mostrarmos um bocadinho. E os bancos americanos apenas com 4 mil milhões, com 5 mil milhões de dólares de exposição direta. O que se vem a verificar é que, no caso dos bancos americanos, em cima da exposição direta, eles tinham uma exposição potencial, que consiste em garantias credit default swaps. Isto são estatísticas, são publicadas pelo BIS, o Banco de Pagamentos Internacionais, mas que são muito pouco trabalhadas, pouco divulgadas. E então, quero dizer que porque é que a forma como tem sido gerida esta crise para insistir que não houvesse um default declarado. Nós temos tido um default que não foi default. Para que não começássemos para que não fôssemos buscar os 46 mil milhões de dólares de garantias de bancos americanos ao abrigo dos CDS, dos Credit Default Swaps. Isso quer dizer que a forma como esta crise de crédito tem sido gerida desde 2009, 2010, foi um default que não foi default e foi um bailout que não foi de bailout. Porque o único bailout verdadeiro foi o perdão de crédito de 66 milhões de euros que os gregos conseguiram. Porque o resto foi dívida para pagar outra dívida. E, em qualquer caso, os números atuais, que eu ainda não tive tempo de verificar, o que é que se verificou nestes números? É que os credores, há bancos alemães que já não têm nenhuma exposição em Portugal. Eles conseguiram recuperar as suas linhas interbancárias, como? Através um banco português que tivesse uma linha de um banco alemão, foi buscar fundos ao Banco Central Europeu para reembolsar o banco alemão. Houve uma mutualização da exposição de crédito dos nossos credores. E isso, é como diz o Taufik, isso não foi solução, são remendos, uns analgésicos e continuamos então com uma enorme pressão para que o Banco Central Europeu faça mais para que à medida que os créditos vão vencendo, haja sempre dinheiro para reembolsar os credores. Quando o que deveríamos estar a fazer, entre outras coisas, era dizer, nós não temos X milhões a vencer este ano, vamos precisar de 10 ou 15 ou 20 anos para reembolsar isso.
E os próprios credores, os nossos credores originais, deveriam ter refinanciado, devíamos ter reestruturado a dívida e obtido mais tempo para pagar. Mas não foi isso que foi feito. Portanto, temos andado... Eu estava a pensar que isto é um bocadinho do jogo da vermelhinha. Quem é que tem a exposição de crédito? Quem, com este jogo da vermelhinha, passou-se a exposição de crédito para os acionistas do BCE. Aliás, se permitir, fez-me lembrar, e basta olhar um pouco para a história, a posição dos clubes de Paris e de Londres, que eram os principais credores do conjunto dos países menos desenvolvidos, evidentemente toda a proporção guardada. Houve o chamado Programa de Ajustamento Estrutural, para tentar ajudar estes países a reembolsar as suas dívidas, reescalonando a própria dívida. E, de facto, todas as medidas, que são exatamente as mesmas que estão a ser aplicadas na Europa, acabaram por não resultar. E acabaram muitos países por terem as suas dívidas perdoadas, por não pagar, etc, etc. Portanto, isto apenas é uma lição da história que nós devemos considerar. Sendo que, na minha perspectiva, a crise não é só financeira, quer dizer, há um nível acima, que o Tafi estava a referir, que a crise é sobretudo política. Falta aqui um roadmap para a Europa que dê indicações para onde é que queremos ir. Aliás, existem expectativas agora que a 28 e 29 de junho os líderes europeus, de alguma forma, apresentem esse roadmap. Porque enquanto não resolvermos as grandes questões políticas, os mercados vão continuar nervosos e as taxas vão continuar a aumentar. Há aqui questões de fundo que se ligam com o que a Mariana estava a apresentar, por exemplo, como associar a união monetária a uma união bancária. Como é que evoluímos para aí? Como os mecanismos de solidariedade próprios de um Estado federal têm que ser articulados com uma harmonização fiscal. Quer dizer, tudo isto... Estamos em branco, não há uma visão. Há as tais soluções de curto prazo. Agora vamos emprestar dinheiro aos bancos espanhóis, agora vamos adiar mais 2 anos a resolução do problema grego. Mas enquanto não fizermos esta reflexão e não houver uma visão, vão sempre rebentar problemas em qualquer parte da Europa. Um dia é na Grécia, outro dia é em Portugal, outro dia é em Itália e vai sempre acontecer isso. E isso tem um bocado a ver também com o papel do Banco Central Europeu que a Mariana estava a referir. O Banco Central Europeu tem-se vindo a substituir aos governos em atuações que são próprias de política fiscal, ou encharcarem o mercado de liquidez, não por uma questão de política monetária, de subirem ou descer as taxas de juros, mas porque não há fundos europeus que praticam uma política fiscal própria de um Estado federal. Portanto, e o Banco Central Europeu acaba por ter que substituir aquilo que os governos deveriam fazer. Eu acho que neste momento o Banco Central é a única entidade que tem alguma capacidade de fazer alguma coisa. É basta olhar, por exemplo, para os resultados e as magras conclusões do grupo G20 que reuniu recentemente. E muitas críticas têm sido feitas também ao poder da Europa, não é? Que, no fundo, acaba por ficar resumido a Angela Merkel. Não é exatamente, assim? Exatamente. Mas quem é que deveria tomar estas decisões na Europa? Mas eu acho que antes de passar para a parte política, como o João estava a falar, os problemas políticos, no fundo os problemas políticos são problemas económicos. E uma das questões que está em causa, e quem é que deve tomar decisões, tem a ver com a competitividade divergente entre vários países europeus. Nós entramos para a moeda única e para a União Europeia porque queremos subir na vida. Nós queremos que os nossos salários médios subissem se aproximassem dos salários médios dos outros países. E o que é que aconteceu? Como a Alemanha viu que ia ser ameaçada por países mais concorrentes, ou pelo menos com custos mais baixos, não mais competitivos, mas com alguns custos mais baixos. Em 2004, a Alemanha introduziu aquela famosa Agenda 2010, que fez subir as idades de reforma para 67 anos, que fez subir, que reduziu as medidas, os subsídios de desemprego para 12 meses, que criou aquela ideia dos mini-jobs, que são empregozinhos que dão rendimento de 300 ou 400 euros por mês e depois o Estado paga a diferença para as pessoas, mesmo as pessoas pouco qualificadas, estão obrigadas a trabalhar para terem um rendimento normal. Então, a pergunta o que eu faria na sua pergunta, eu daria uma volta, que é: quem é que vai... Se a Alemanha, que é não só a locomotiva, mas quase o comboio inteiro da Europa, tem uma Agenda 2010,
o que é que os outros países estão à espera? E quem é que vai tomar a decisão de aplicar aquelas medidas da Agenda de 2010 nos outros países? Quer dizer, eu penso que a Alemanha vai se regular de acordo com os seus interesses, necessariamente. Portanto, saber se tem interesse em estar numa Europa devidamente integrada ou estão num outro patamar e que este problema já para eles é secundário. Neste momento, mas ainda assim, os problemas são sistémicos. Da Europa, não é? Perdão? Portanto, Exatamente. Mas os problemas são sistémicos. Há uma crise financeira, todos nós conhecemos. Há uma crise económica de competitividade. Há uma crise política, sem dúvida nenhuma, que existe ou dentro dos países ou mesmo a nível da própria União Europeia. E depois acrescenta-se a crise orçamental de um conjunto de países da União Europeia. E todos têm efeito sistémico. E, portanto, eu concordo consigo, para resolver um conjunto de crises com efeitos sistémicos, é preciso que haja uma vontade política, é preciso que haja um plano de ação, é preciso que haja uma visão conjunta de todos os países da União Europeia, como é que vão resolver isso? Fora disso não haverá solução nenhuma. E é uma vontade que implica uma energia, eu diria, quase equivalente àqueles que fundaram, na altura não se chamava União Europeia, mas era um mercado... Cada dia que passa vai ser mais difícil. O Jacques Delors e que legitimou todo o crescimento da União Europeia nos últimos 60 anos, não é? Que eu acho que estamos todos de acordo que é a maior construção política do nosso tempo. Agora há aqui um relançar que tem que acontecer, senão alguma coisa vai acontecer no sentido inverso. O tempo é escasso. Cada dia que passa torna a solução muito mais complicada, muito mais difícil de implementar. E os próximos dias são cruciais. Vai-se esperar por o fim do mês para ver o que é que vai acontecer no 29 de junho, não é? De facto, esses 2 dias serão importantes. Ainda assim, antes deste último fim de semana, e já passou uma semana desde aí, muito se falava sobre o futuro da Grécia e também o futuro da Europa que lhe estava ligado. Será que hoje podemos estar mais otimistas, João Trigueiro da Rosa? Eu acho que, eu diria que menos pessimistas, no sentido em que o que aconteceu na Grécia é uma solução benigna e positiva, mas não é condição suficiente, não é? Eles agora vão ter que fazer tudo. Nem a solução para a Europa, quer dizer, resolve um problema onde se poderia disputar uma situação que depois contaminava toda a Europa, mas não resolve estas questões de fundo. Mas será que resolve mesmo o problema? Será que a Grécia está mesmo livre de sair do euro? Não, eu acho que esse cenário existe para todos os países que podem estar a ser intervencionados. Quer dizer, eles vão ter, como dizíamos no início, de fazer uma série de reformas de fundo e de reestruturação da sua economia e da sua organização global como país, que se não fizerem, continuam e não cumprirem aquilo que está no memorando, o risco de saída continua a ser efetivo. Mariana, este adiar para segunda-feira do pedido de resgate à banca espanhola foi uma boa estratégia por parte de Espanha ou não? Eu acho que é muito interessante esta questão do resgate à banca espanhola. O resgate à banca espanhola é, sobretudo, um resgate aos seus credores. E isso implica, portanto, o resgate implica a partilha de sacrifícios. E um dos jogos que os credores e devedores fazem é tentar, é um jogo um bocadinho de tentar empurrar os custos uns para os outros. Uma das coisas que alguns países fizeram é que determinaram diretamente a banca tem os seus credores externos têm que ser eles a dar diretamente apoio à banca. O que eu acho que está em falta, que ainda não foi falado, porque não basta um bail-out à banca. O bail-out à banca, no caso de Espanha, vai permitir que a banca espanhola tenha fundos de um novo credor, talvez o Banco Central Europeu ou o mecanismo europeu, para reembolsar os seus credores privados. Isso é uma substituição de credores, não é um bail-out. O que é que ainda não se tem estado a falar e que eu acho que é essencial e deveria ser para ontem, é uma garantia de depósitos que estabilizasse o funding de retalho. Porque nós estamos a ver aqui uma retirada de credores wholesale, de credores grossistas, profissionais, que
sabia muito bem os riscos que estavam a correr em Espanha e na Grécia e nos outros países. Agora, o que ainda não foi feito foi proteger e pacificar e tranquilizar os depositantes de retalho, famílias, pequenas empresas, que não têm que estar a fazer análise de bancos para depositar as suas magras poupanças. Mais uma vez, é uma questão política de quem é que vai ser afetado por este bailout. Inclusive, não se sabe bem se vai criar um bad bank ou não, se há bancos que eventualmente vão ter que ser fechados ou fundidos. Quer dizer, há todo um conjunto de decisões políticas que ainda estão no ar. A consolidação vai-se fazer desta recapitalização, porque servir mais uma vez para comprar a dívida do Estado, provavelmente claro, não é a economia que vai aproveitar. E para reembolsar credores atuais, quer dizer, que não implica... E enquanto não houver essas definições de caráter mais político, os mercados vão continuar nervosos e as taxas vão continuar a subir. Não tínhamos dúvidas. Este será seguramente um tema que vamos continuar a acompanhar, até porque é um tema que não vai ter uma resolução assim tão breve quanto isso. Mariana Abrantes de Sousa, muito obrigada. João Rodrigo da Rosa, Taufik Requiri, muito obrigada. Cá vos espero na próxima sexta-feira. Fica por aqui. Comissão Executiva.